Meu nome é Augusto Ascioli de Oliveira, sou faixa preta terceiro grau, possuo 79 anos e a escola de judô que eu pratiquei foi primeiro grau com o professor Jorge Castrioto Medi, aos 19 anos, aos 22 anos com o professor Fuio Oide, da Associação Lapa Budokan, e aos 23 anos com o mesmo professor Fuio Oide, então sediado em São Paulo, estado de São Paulo, Brasil. O judô que eu conheço, como todos os atletas que o praticam, foi criado pelo mestre Jigoro Kano, no Japão. Então, somente os ensinamentos deste grande mestre é que possuem curso junto aos praticantes. Seu fundamento é o Gokyo, que possui quedas de mão, braço, quadril, pé e perna, e mais a parte de sacrifício, com o atleta se projetando de costas lateralmente ao solo para viabilizar projeções que assim o exigem. As regras do judô, elas foram idealizadas pelo mestre Jigoro Kano, levando em conta as técnicas existentes e a roupa, o judogi, usado pelos atletas. Desta forma, os golpes sempre tiveram por alvo inicial a pegada, que se chama kumikata. Mas o mestre Jigoro Kano jamais proibiu que as calças do kimono fossem seguras. Por uma razão, ele criou golpes no Gokyo que obrigam a segurar as calças. Um deles é o Morotegari. Hoje, infelizmente, alguns especialistas em coisa alguma criaram o Chido Waza. Chido Waza é uma nova técnica empregada pelos árbitros no mundo inteiro de inventar punições onde elas não existem. Este é um ponto que eu gostaria de discorrer nesta locução. Outro ponto importante é que deixaram de considerar que a roupa de judô pesa em torno de 2 quilos. Como ela é feita de um material de extrema resistência, por óbvio, a aeração do corpo é dificultada à medida que um combate se propaga. Então, quando nós vemos uma competição de tênis que durou 4 horas, as pessoas não raciocinam que essa competição, essa luta, esse jogo, esse desafio demorou 4 horas, com os atletas usando uma roupa de tecnologia espacial. Ou seja, pouco sentem em termos de falta de aeração corpórea. Isso não acontece no judô.
Uma luta de 4 minutos numa competição, vamos tomar como exemplo as Olimpíadas de Paris, uma luta olímpica, o desgaste dos praticantes é brutal. Então, quando se fala em Golden Score e se coloca um Golden Score com prazo indeterminado, cometem um absurdo em termos cardíacos. Mas isso tudo é resultado de uma invencionice que tem origem, infelizmente, no que eu estou falando, chamado Tido Waza. Ou seja, estão criando um judô que não existe, um judô voltado a punições que procuram agilizar a luta, em prejuízo das técnicas de judô. Então, mal começa uma luta, segundos de luta, e já estão os árbitros punindo atletas. Outra coisa é um Golden Score ter um prazo indeterminado, quando nós sabemos que um atleta pode sofrer um problema cardíaco. Ele está carregando um kimono que está pleno de suor e talvez acrescido de 2 quilos de peso numa competição de altíssimo rendimento. É inadmissível. Chega a ser surreal que um Golden Score seja comandada por apenas um juiz. O Golden Score, na opinião não minha, mas do próprio bom senso, deveria ter um tempo de duração determinado, porque a luta em si, ela ocorreu. Então, o Golden Score não pode ter mais do que o próprio tempo da luta que o provocou. Assisti incrédulo Golden Scores de 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos. Que isso? Vocês querem matar um praticante de judô? Jigoro Kano idealizou a vestimenta do judô análoga às antigas armaduras dos samurais. Então, a calça, o paletó e a faixa são partes integrantes do uniforme de judô e, como tal, podem ser seguras sim. Não há razão para essas punições segurando na gola e o adversário passa a cabeça por baixo, ou segurando dos 2 lados da gola, porque todas as técnicas do judô foram feitas, por óbvio, pensando no judogi. O atleta de judô não luta com nu exposto, o dorso exposto. Quando se fala em segurar o kimono, chega às raias do absurdo que um atleta segure o kimono e num momento em que ele não vê aonde está o braço do adversário, involuntariamente coloque a mão dentro do kimono do outro. É impossível na luta no solo esse fato ocorrer. É impossível que alguém perceba o que a própria vista não alcança. Vi assombrado a punição que nossa campeã olímpica e mundial, Rafaela Silva,
sofreu na luta em que foi alegado que ela se jogou propositadamente ao solo para derrubar a adversária tocando no tatame. Será que alguém pensou que atrás dessa campeoníssima estava uma outra campeã travando o movimento? E esse travamento do movimento fez com que o movimento se tornasse imperfeito? Desde quando a imperfeição é um falso ataque? Isso é fruto do delírio de alguns camaradas que querem tornar o judô uma matéria midiática. Judô não é matéria midiática. O judô tem regras, sim, mas as regras cujos fundamentos foram de Jigoro Kano. Negar Morotegari, negar o kumikata em ambas os lados do kimono ou do mesmo lado do kimono, chega às raias do absurdo. Agora, o que nós não podemos mais aceitar, e isso o judô brasileiro possui expertise para começar a questionar, é a tentativa de alguns árbitros se tornarem protagonistas. Eles não são protagonistas de nada. Os protagonistas são os atletas. E um atleta que disputa uma Olimpíada não dá falso ataque. No máximo, um ataque imperfeito. Chega a ser ofensivo que digam que um atleta olímpico cometeu um falso ataque e por isso foi desclassificado. As Olimpíadas de Paris, no que concerne ao judô, são um alerta. Um alerta de que toda a arbitragem de judô precisa ser reformulada. Um alerta de que o Golden Score não pode ultrapassar 4 minutos e deve voltar a ter árbitros laterais, sim. Porque esta invisibilidade dos árbitros de mesa precisa acabar. Pela volta do bom judô, pela volta no Golden Score dos árbitros laterais. Muito poderia falar, mas eu encerro por aqui porque meu desapontamento com a mídia que pretende impor ao judô não permite que eu continue a aprofundar o tema nesta ocasião. Meu nome é Augusto Ascioli de Oliveira, sou do Rio de Janeiro, parei de praticar judô em 1974.